Quero agradecer a gentileza do convite. Me senti muito honrada com a possibilidade de participar de um debate com vocês. Então, cumprimentar aí minhas debatedoras. A Valéria, estive com ela essa semana. Professora Evelyn, que nós vamos, acho que nos conhecer aqui, né? No processo do debate. Thaís e Marisa, muito obrigada pela gentileza do debate. Quero também cumprimentá-las por terem feito uma mesa virtual de mulheres. Muito cansativo você receber cards de debates só feito por homens. Eu, inclusive, passei a não acompanhar nenhum debate com esse cunho de excluir mulheres, como se nós não tivéssemos o que dizer, e temos o que dizer em todas as áreas. Então, eu quero parabenizá-la. Eu não só faço o protesto de não assistir, como eu faço o inverso. Aí eu faço live só com mulheres para reafirmar esse espaço de fala do nosso lugar. Bem, começando por esse cenário geral, eu queria dizer assim, de forma muito objetiva, nós, no caso do Brasil, temos um presidente que está promovendo, por ações e por omissões, um processo de higienização da população. Nós estamos diante de uma pandemia que chegou primeiro em outros países e, portanto, nós deveríamos ter aprendido com os outros países, com os erros, com as mortes diárias, né? E ainda assim, com tudo isso, o presidente não fortalece o Sistema Único de Saúde, não fortalece um processo de renda básica para a população, ao contrário, aprofunda uma agenda de austeridade, de ajustes, e temos nesse momento a maioria da classe trabalhadora em contratos precários ou já na informalidade, no desalento, no desemprego, e tripudia com auxílio de R$ 600 com todos os problemas que nós estamos identificando. Então, a gente tem um presidente com uma característica clara de higienização, que é uma característica fascista, inclusive, não é? Por que higienização? Porque nessa pandemia, se nós não tomarmos todas as medidas necessárias, são os mais pobres que morrerão, os bairros populares que terão maior contaminação em relação aos bairros de melhor poder aquisitivo numa mesma cidade, e são os negros que estão proporcionalmente morrendo mais no nosso país. Aí você tem esse cenário, tem um presidente que pergunta, e daí? Acho que, então, é a primeira caracterização dessa higienização social que o presidente está promovendo de forma, na minha opinião, muito consciente, porque não deveria existir nenhuma dicotomia entre o direito à questão econômica e o direito à vida. O Estado deveria prover condições de subsistência para que as pessoas pudessem fazer o distanciamento físico, social necessário nesse momento. Por outro lado, a educação, ela tem sido um alvo de ataque antes e durante a pandemia. Eu acho que agora há um aprofundamento com um viés de mercado muito forte, mas antes da pandemia, nós, professoras, já éramos tratadas como inimigas, um ataque com proposições, projetos de lei, tentativa de retirada da Constituição, a liberdade de cátedra, a vigilância, a ideia de que eu posso incitar as pessoas a agredirem fisicamente as professoras, questionar o seu trabalho. E nessa pandemia, o que nós estamos vivendo é um processo de aprofundamento de um trabalho remoto. Eu me recuso a achar que isso é uma característica de teletrabalho, porque teletrabalho tem regras que não estão sendo respeitadas no caso pelo menos da rede pública, uma exaustão, levando as professoras, né, os trabalhadores em educação, mas concretamente as professoras, a uma exaustão, a um processo de desrespeito à profissão, de retirada da autonomia, e o pós-pandemia, que eu acho que está em disputa, porque se nós não discutirmos agora exatamente a sua pergunta, qual é o papel da educação nesse processo todo, nós encerraremos esse momento de pandemia com menos Estado participando e atuando na educação como um direito, e continua a desenvolver nos próximos questionamentos. Primeiro, eu queria concordar com quem está participando aí conosco no chat, me parece o Léo, falando sobre a redução dos postos de trabalho. Eu acho que essa pode ser uma das consequências pós-pandemia na educação.
O capital, inclusive no setor público, está testando novas formas de trabalho. E essas formas, dando certo, menos pessoas trabalhando mais, assumindo mais funções. Se isso der certo, eu precisarei, então, reduzir postos de trabalho, porque o Estado também está diminuindo cada vez mais a ideia de pensar o todo, e no caso da educação, a gente não escuta mais palavras como projeto político-pedagógico, como atuação interdisciplinar, como uma atuação intersetorial que envolve, né, outros setores na comunidade, não apenas a escola. São questões que estão sumindo do nosso cotidiano, o que é muito preocupante. Então, de fato, o pós-pandemia pode nos trazer uma brutal redução de postos de trabalho de setores que dão suporte ao fazer pedagógico. Como que a secretaria vai dizer no pós-pandemia qual foi o papel Perdão. Qual foi o papel do... Será que vai ficar melhor? Qual foi o papel do pedagogo, do especialista durante a pandemia? Então, por que eu tenho que ter o número de especialistas? Eu posso reduzir este número de especialistas no pós-pandemia, porque a experiência desse momento vai demonstrar da forma como está sendo feita, que eu não precisaria de tantos profissionais. As superintendências regionais de ensino, estou dialogando com a realidade do Estado, as superintendências regionais de ensino, elas podem ser diminuídas, elas podem ser reorganizadas em número menor do que as 47 que existem, porque esse momento verificou-se que é possível, inclusive, uma série de funções serem desenvolvidas pela tela do computador e não tão presencialmente. Então, de fato, tem esse fator que acho que precisa ter a nossa atenção. A segunda questão que merece a atenção, eu quero falar antes do Estado, dos municípios. Enquanto nós estamos participando da live, eu estou recebendo dezenas de mensagens de professores e professoras da rede municipal de Itabira, dizendo que estão sendo informados de que amanhã será publicado um decreto de demissão das professoras contratadas. Essa não é uma realidade exclusiva de Itabira. Algumas prefeituras têm aproveitado o momento da pandemia para suspender contratos, reduzir salários, demitir profissionais da educação, mesmo recebendo os recursos vinculados do Fundeb todo santo mês, mesmo tendo a obrigatoriedade do vínculo, dos recursos serem aplicados em educação. É de uma perversidade o próprio município ser o provocador, o causador da demissão, porque essas demissões, os profissionais da educação, eles... servidores públicos, aposentados, são salários que movimentam a economia nos municípios, são salários que fazem diferença na economia popular. Então, há uma perversidade em promover desemprego que eu fico extremamente assustada, como que gestores públicos, antes de buscarem alternativas, se de fato há queda de arrecadação ou qualquer outra justificativa que seja, mas que tem recurso vinculado do Fundeb, recebendo normalmente, façam um processo absurdo de demissão. E como que os profissionais da educação estão completamente desprotegidos. Nenhum órgão do qual eu já procurei para mediar, para denunciar, para verificar, em mais de um mês, dando notícias de demissões de professoras, sequer deu retorno. Então, a gente também tem uma fragilidade na fiscalização que é algo assustador. Eu queria, Marisa, deixar esse registro, porque eu recebo por semana uma quantidade anormal, assim, muitas situações de demissões que não se justificam, porque quando ocorrer a retomada das atividades, esses profissionais cumprirão as tarefas relacionadas ao ano escolar, ao ano letivo. A minha terceira observação, então, vai em relação à rede estadual. Primeiro, o que o Estado está promovendo não é a educação à distância, Acho que o conceito já ficou bem claro pelas minhas debatedoras anteriores, mas me parece que o primeiro problema é os estados, e Minas Gerais me parece que também faz parte disso, não entender o que é a pandemia.
e fez uma suspensão de atividades já com a perspectiva de retorno. Nós estamos vivendo isso desde que houve suspensão das atividades escolares. Elas foram suspensas no dia 18 de março, e desde o dia 18 de março o governador fala de retorno, o governador fala de entrega de material. É desde o dia 18 de março, não é algo que começou rapidamente. O Estado tentou retornar em abril e uma decisão do Tribunal de Justiça impede. A que ponto chegamos de ter o Poder Judiciário protegendo a vida das professoras no Estado, impede que o Estado faça convocação presencial dos seus profissionais. Bom, mas como existe exatamente essa tentativa de negar a pandemia e, portanto, estabelecer uma volta à normalidade, o Estado, então, estabelece, no caso da rede estadual, né, um conceito aí meio híbrido de educação não presencial, que pode ser um ensaio para a continuidade de uma reestruturação da rede estadual. Não é uma resposta específica à pandemia, é isso que eu queria alertar. A ideia de transferir para a família a responsabilidade da educação, que antes que é do Estado e que é da professora. Em Minas Gerais, na rede estadual, nós estamos vivendo essa transferência, porque quem vai ser o tutor daquela criança ou daquele adolescente com a apostila, com o aplicativo, com a TV? É a mãe, é o pai, a tia, a avó, é a família. Então, o que nós estamos vivendo é uma transferência de responsabilidade. Pós-pandemia, essa transferência de responsabilidade pode se tornar legislação, pode se tornar regra. E a gente pode ver o absurdo se tornando real, que é a ideia de que na educação básica cabe educação não presencial. Não cabe. Não é possível conceber que uma criança de 7 anos consegue dar continuidade ao seu processo de alfabetização por um aplicativo de celular ou por uma apostila, que é a mãe, a tia, a avó, que vai sentar com ela, que vai ter a metodologia didática necessárias para dar continuidade ao processo de aprendizagem. E nós vamos abrir mão de algo que é essencial, que é parte da escola, que é a escola. A escola é parte do processo de aprendizagem. Valores, conceitos, conviver em sociedade, processos de aprendizagem se dão na interação, não se dão individuais. É por isso que não existe educação à distância, não presencial, remota, na educação básica, porque é inconcebível essa modalidade, essa forma, ou seja lá que conceito for, para crianças e para adolescentes na educação básica. Então, acho que E aí, o que nós estamos nos deparando, para finalizar, é um processo absurdo de exclusão. É um processo absurdo de exclusão. A parte da TV não chega a 200 municípios. No estado são 853. Mas você tem o YouTube? Mas quem diz que o pai, a mãe, a tia, a avó tem que ter a internet necessária, o computador necessário, o celular necessário para acessar o YouTube? Quem disse que as famílias têm dinheiro para pagar essa internet nesse momento? Quem disse que a professora, que tem salário bruto R$ 1.980, tem dinheiro para comprar um computador de última geração, para ter um celular bacana? Foi prometido à professora do Estado que ela não usaria a sua imagem. 1.900, quando recebe, né, Bia? Quando recebe, porque esse mês de maio, salário de abril, as professoras receberam parcelado 22, 27 de maio. Você inicia um mês sem saber quando será a data do seu pagamento. Então, assim, é uma realidade caótica, é uma realidade que está impondo uma jornada exaustiva. Isso não é teletrabalho. Deram um nome, jogaram um nome, isso não é teletrabalho. Você está fazendo com o seu celular, você está fazendo com o seu computador, você está fazendo com o seu dinheiro, você está fazendo com as suas condições de trabalho e você está adoecendo, porque essa é a realidade. Porque a pressão é de tal forma. Hoje eu recebi a professora me dizendo: Beatriz, eu orientei os alunos de que eu não faria atendimento individual pelo WhatsApp. E eu recebi vários áudios de ameaça no meu WhatsApp.
O que eu faço com isso? O que as professoras farão quando começarem a receber mensagens no sábado à noite, no domingo de manhã? Quem está orientando, quem está coordenando, quem está filtrando o processo? As professoras estão completamente expostas ao que elas não sabem, porque seu número de telefone pessoal tem sido colocado pelos gestores em 15 grupos de WhatsApp. Eu conversei essa semana com uma professora que estava em 15 grupos de WhatsApp, porque ela tem 15 turmas. Alguém consegue conversar com 15 grupos de WhatsApp? Alguém dessa sala consegue conversar diariamente durante jornada de trabalho? A jornada de trabalho da professora não é respeitada. 1/3 de hora atividade que nós lutamos tanto para conquistar não faz a menor diferença, porque ela não está trabalhando 1/3 na preparação, ela está trabalhando uma jornada muito superior. Então, nós temos aí um processo de adoecimento da categoria, um processo de retirada da autonomia. Como é que você dá aula com uma apostila que não foi feita por você? Uma apostila, hoje eu recebi a denúncia de que parte considerável do conteúdo de uma das apostilas foi feita com conteúdos tirados pela internet, com plágio. Se eu estou encaminhando aos órgãos competentes, em algum momento alguém vai responder alguma coisa. Mas como é possível? Como é possível que a gente esteja retrocedendo tanto? Como é possível retroceder tanto depois da conquista do Programa Nacional do Livro Didático, que a gente sentava, organizava, fazia avaliação de qual era o melhor livro didático, de acordo com a realidade das crianças, de acordo com a realidade daquela comunidade, e, de repente, a gente se vê numa máfia de apostilas, porque é isso que se transformou o plano tutorado da secretaria, as papelarias parceiras oferecendo serviços que não deveriam existir. Então, o processo de exclusão que está sendo... Aí eu estou falando da realidade de Minas Gerais, que é a que eu conheço. O processo de exclusão que está sendo promovido é sem precedentes. E eu me espanto com o silêncio de tantos órgãos que deveriam cumprir um papel fiscalizador do direito da criança e do adolescente e que não estão cumprindo, e que estão acompanhando, e que fazem reuniões, e que, de fato, essa semana nós começamos a semana com o prefeito de Coronel Fabriciano, da região do Vale do Aço, convocando aulas presenciais. Aulas presenciais. Alguém consegue conceber que, nesse momento da pandemia, que nós estamos batendo recordes todos os dias, são mais de 1.000 mortes todos os dias, não tem teste, porque o governo, aqui no caso de Minas Gerais, não quer fazer teste para a população, o governo não se orientou por conhecimento técnico e científico para promover flexibilização de isolamento, que é o tal do Minas inconsequente, né? A minha ironia, o nome é Minas consciente. Como é possível um prefeito querer abrir escola, juntar menino na sala de aula? O caso de Barbacena, né, Bia? O caso de Barbacena, no momento que você tem uma pandemia, você deveria suspender as atividades. Lá numa escola, se eu não me engano, é da aeronáutica, né? Eu sempre esqueço. Fez internato, manteve aglomeração. E só foi feita alguma coisa porque as aulas só foram suspensas porque tem 200 alunos contaminados com coronavírus. E o Conselho Tutelar entrou. E 200 pessoas que se transformam em mais porque eles têm contato, vão se transformando em mais, em mais, em mais. Que situação é essa que os alunos, as crianças estão sendo expostas a material sem qualidade, a um processo adoecedor? Eu tenho as minhas... Nós deveríamos ter tido processos de construção de qual é o papel da educação, que foi a primeira pergunta feita aqui, né, no debate. Qual é o papel da educação? O papel da educação, nesse momento, era de dar suporte, de manter vínculos, laços, incentivar a literatura, incentivar a cultura, incentivar a arte, processos lúdicos, processos que não estressassem, conversar com pais de alunos. Eu fiz essa experiência essa semana junto com a Valéria, conversar com pais de alunos de escola privada, porque tem um mito, né, de que na educação privada está tudo bem. Não está. Está todo mundo estressado. Parte dos meninos da educação privada abandonaram as aulas, gente. É porque a rede privada não fala. É porque se tem controle, o dono do colégio que tem um controle não vai contar isso, porque ele precisa fazer a educação, não sei qual que é o nome que eles dão na rede privada, porque eles precisam manter a clientela.
porque a suspensão das atividades pode provocar uma retirada depois dos chama filhos. Comércio, Tem uma Bia. questão... Hã? Isso chama comércio. 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 Então, o retorno assim, imediato. Eu escuto pais que me dizem, eu não dou conta. Meu filho não senta na frente da televisão, porque eu tenho que passar o dia inteiro, tutorando a atividade da criança. A professora, já foi dito isso aqui, é insubstituível. A professora estuda 4, 5, 6 anos para ser professora, né? Porque você tem graduação, você tem a pós-graduação, ninguém para na graduação. Ela estuda a vida toda, é uma das poucas profissões que estuda a vida inteira. Então, que negócio é esse que agora todo mundo acha que é só mandar um plano tutorado pelo WhatsApp, fazer uns videozinhos na Rede Minas e acha que isso é educação? Isso não é educação. Isso é brincar com o direito da população, o direito à educação, que deveria ser um direito sagrado e que está sendo aí alvo de um processo avassalador de desconstrução da educação. Como é que essas crianças vão querer voltar depois? Completamente traumatizadas por processos e processos de exclusão. Viralizou o vídeo das 2 crianças que subiram um morro no distrito de Raul Soares para ter conectividade no meio do frio, sem lanche, sem nada. Secretaria de Estado não soltou uma nota a respeito. Uma nota a respeito. Nada que é denunciado tem resposta. Que momento é esse que os gestores têm tal certeza da sua blindagem que sequer respondem às denúncias ou os problemas que são apontados nos processos que eles criam. Então, assim, vocês me desculpem a eloquência, mas é porque a situação é gravíssima. Nós corremos o risco de um processo de abandono e de evasão na escola avassalador com esse processo, porque você tem um processo de exclusão e o pai que não conseguiu pagar o pacote de internet. Vocês acham que é de quem que o menino está cobrando isso? É do Estado ou é da família? Ou é a vergonha da sua própria condição econômica nesse momento? Os processos de comparação com o colega que tem, do colega que não tem. Quem disse que todas as famílias estão em isolamento social para ficar dentro de casa tutorando a atividade das crianças? Se a família tem um policial militar e uma enfermeira, não tem isolamento social. Estamos 2 trabalhando todos os dias ou nas escalas, né? Vamos dizer assim. Não tem. Né? Então, quem diz que todo mundo está em casa? Quem diz que toda casa tem alguém para ser o tutor dessa criança? Quem disse que o Estado pode transferir a sua responsabilidade para as famílias? Então, essas são algumas das questões que me preocupam e que a gente tem que ter mais reação na sociedade. Tem que ter mais reação, porque não adianta solidariedade, não adianta curtir, não adianta compartilhar, se nós não interrompermos esse ciclo de barbárie que tem acontecido com a educação, no caso, eu estou falando da educação pública, que é do espaço que eu tenho conhecimento para falar. Bem, 2 pontos, né, daquilo que você nos provoca. Primeiro, do lugar que a gente está. Então, hoje eu estou no espaço de representatividade, que é na Assembleia Legislativa. É possível, sim, fazer a disputa das nossas pautas lá. Temos apresentado proposições, posicionamentos, projetos. Eu acabei de protocolar um projeto de lei proibindo o Estado de dar continuidade a essa educação não presencial. Nós precisamos fazer a disputa, né? E no projeto de lei, eu ainda digo que a reorganização, ainda proponho, né? Que a reorganização do calendário escolar precisa ser feita com a participação dos próprios profissionais da educação, da representação da sociedade, de quem pensa a educação, porque essa tem sido uma outra dificuldade. Quem faz o decreto, a resolução, quem dá ordem, não sabe o que é a realidade de uma escola, né? Não sabe a realidade desses profissionais, e o que eu tenho visto muito é a completa incapacidade das administrações públicas de ouvirem as professoras. Se nos escutassem, o mundo estaria melhor, né? Não só a escola, mas acho que o mundo estaria melhor. Então, a gente tem feito esse processo de disputa na Assembleia. Recentemente, a gente fez uma movimentação importante para
questionar, né, o que eu denuncio como desvio de recursos do Fundeb, quando o Estado não faz o pagamento da categoria na data correta, que é o início do mês, e não deixando para o final do mês, né, preterindo a educação. Sobre os desafios, eu vou ser assim, muito concreta hoje, né? O primeiro desafio da categoria no Estado é conseguir receber o próprio salário. Nós estamos nessas condições, é receber o próprio salário, né? Mesmo com recursos vinculados, o governo insiste em não respeitar o dinheiro vinculado da educação. Eu colocaria como outro desafio a necessidade dessa administração que fica caótica do distanciamento social. Não voltamos à normalidade, não é possível a gente achar que vamos voltar às nossas tarefas anteriores à pandemia, porque os números de mortes estão aumentando no Brasil, de contaminação estão aumentando, e em Minas Gerais não há transparência sobre a real situação da pandemia. Não sei se vocês observaram, todo dia a imprensa noticia números confirmados, mortes e acho que curados. Tinha um outro número, casos suspeitos, que eram, até a última vez que havia sido divulgado, 101 mil. Sumiram. O que aconteceu com esses casos suspeitos? Morreram? Foram curados? Foram todos testados? Nós não sabemos a realidade da pandemia no Estado por uma decisão política do governador de não promover, né, os testes da população. Então, a necessidade do distanciamento social ele é real, é muito difícil fazer, muito difícil não conviver com as pessoas que você convivia, é muito difícil você mudar a sua rotina. Eu adorava ir a livrarias, não necessariamente para comprar, mas eu adorava ler livros, ver livros, para dizer de uma coisa. Não posso, as livrarias estão reabertas, eu vou voltar à minha rotina anterior. Então, é preciso que a gente compreenda a necessidade de manter o distanciamento social. E terceiro desafio, eu acho que esse momento é de resistência ao negacionismo, porque esse negacionismo ao coronavírus é um negacionismo também à ciência e é um negacionismo à educação. Eles negam a educação, eles negam o papel da educação. É por isso que tem esse ministro aí da educação. Esse ministro é exatamente o reflexo desse processo de negação da educação e dessa negação, então, da civilização e aproximação da barbárie, do fascismo, do autoritarismo. E quem quer se aproximar do autoritarismo tem que destruir a educação, tem que silenciar a educação, né? Então, é essa resistência que nós precisamos ter nesse momento. Quero muito agradecer a gentileza do convite para o debate, então deixo o meu abraço aí para a Evelyn, que eu conheci hoje, a Valéria, que eu conheço, pode falar de muito tempo não, Valéria, que eu já conheço, que a gente está fazendo as lutas, mas é de uma caminhada muito bacana que a gente aprendeu a construir juntas. Marisa também, né, que a gente já fez muita coisa juntas aqui no Estado. Thaís, um prazer também. Enfim, vida longa a esse processo bonito que vocês estão construindo de debate e contem conosco também nas ações da ABJD, tá bem? Forte abraço. Obrigada, Beatriz. Muito obrigada.